príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Vamos para o momento do nosso devocional de todo dia, né? Estamos lendo a Bíblia em um ano. E estamos no livro de 1 Crônicas. E hoje nós vamos ler do capítulo 21 ao 24. Capítulo 21, o levantamento do censo. Então, aqui tá, Davi numera o povo e Deus castiga-o. Pronto, é porque numerar o povo é a mesma coisa que censo, tá bom? Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Ou seja, Davi fez esse censo sem a direção de Deus, por isso que Deus o castigou. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Beceba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Davi escolhe o castigo. No seu tá assim? Meu nem título tem. Versículo 7. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que a faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que respostas hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã e o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desvaiada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu.
Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo. Se esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o seu povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-a para ti, e faça o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocausto, e os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de manjares tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. No caso, no meu tá atemorizado, né? Aterrorizado, atemorizado. Qualquer uma das duas versões está certo. Ou seja, resumindo, Davi estava com medo, né? Davi faz preparativos para edificar o templo. Capítulo 22. Disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância, antes de sua morte. Ordens de Davi a Salomão. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu a ele por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospere e edifique a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência, entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás,
se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tenha um bom ânimo, e não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha opressão prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro, que nem foi pesado, porque em abundância também madeira e pedras preparei. E tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, e cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, de toda sorte de sábios em toda sorte de obra. Do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma, para buscardes ao Senhor, vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Os turnos e funções dos levitas. Capítulo 23. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros, 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mister. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Filhos de Gerson, Ladã e Simei. Filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3. Filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus, Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. Jaate era o chefe, Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que estes dois foram contados por uma só família. Filhos de Coate, Anrão, Izá, Hebron e Uziel, 4. Filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos, perpetuamente, e para queimar incenso diante do Senhor, para o servir e para dar bênção em seu nome, eternamente. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre as tribos de Levi. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Filho de Gerson, Sebuel, o chefe. Filho de Eliezer, Reabias, o chefe. E não teve outros, porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Filhos de Izá, Selomite, o chefe. Filhos de Hebron, Gerias, o chefe. Amarias, o segundo. Jaaziel, o terceiro. Jecameão, o quarto. Filhos de Uziel, Mica, o chefe. E Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais. Chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos homens, segundo seus chefes,
que faziam a obra do ministério da casa do Senhor da idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor, Deus de Israel, deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério, porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, e para a oferta de manjares, e para os coscorões asmos, e para as assadeiras, e para o tostado, e para toda medida e mensura, e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados, e nas luas novas, e nas solenidades, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seu irmão, no ministério da casa do Senhor. Os turnos dos sacerdotes, capítulo 24. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque dos filhos de Itamar. Os dividiu segundo seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de famílias, dos filhos de Itamar, 8. Repartiram-nos por sorte uns com os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, do sacerdote Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorte, alternadamente para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte a Geo e Aribe, o segundo a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a 10ª a Secanias, a 11ª a Eliasibe, a 12ª a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imé, a 17ª a Ezi, a 18ª a Apises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias era o chefe,
dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro Amarias, o segundo Jaziel, o terceiro Jecamaão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno e Soão e Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, este não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jeramael, dos filhos de Muzi, Mali, e Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas, e o chefe da casa dos pais, e bem assim cada um de seus irmãos menores lançaram sortes igualmente, como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Isadoque e Aimeleque, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Glória a Deus. Por hoje são esses capítulos, né? Graças a Deus por mais essa leitura. A gente ainda está vendo ainda um pouco, entramos na história mais completa, né, do rei Davi. A gente já viu tanto em 1 Samuel, como também no livro dos reis, 1º e 2º, só que não foi registrado tudo. Aqui está detalhando mais algumas informações. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Vamos agora orar, agradecendo ao nosso Deus por tudo. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo meu vestir, pelo meu calçar, pelo pão de cada dia, Senhor. Abençoa, Senhor, os missionários. Abençoa, Senhor, cada um que está nos acompanhando, Papai do céu. Multiplica as bênçãos em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.